Well, desculpe. You may be seated. Vocês podem se sentar. Eu tenho muitas boas memórias desta igreja, especialmente curas. I have very good memories of this church, especially concerning healings. Lembra que tem 100 americanos aqui, 100 gringos aqui para ouvir também, né? E também, para esta noite, eu tenho muitas grandes expectativas para milagres e curas. And I also have great expectancy for tonight for healings and great miracles. And I have about 120 people that have come from around the world, many countries. E eu tenho comigo aqui cerca de 120 pessoas que vieram, na verdade, de todo o mundo, de diferentes países. And they pay their thousands of dollars to come. Eles investiram do seu próprio bolso milhares de dólares para estar aqui. For one reason. Por uma única razão. They love the presence of God. Eles amam a presença de Deus. They love revival. Eles amam o avivamento. And they know that Brazil is in revival. E eles sabem que o Brasil está experimentando o avivamento. So tonight, então hoje à noite, part of my team, bus 3, when we get ready to pray for the sick, is going to go up into the balcony. There's about 600 people up there. So if you're on bus 3, you are going to be going up there to pray. Então hoje à noite parte da minha equipe vai subir na galeria também para orar pelas pessoas que estão na galeria. Temos cerca de 600 pessoas lá em cima e nós também estaremos à disposição com o restante da equipe para orar por todos aqui embaixo também. And the other 2 buses, 1 and 2, will be in here and out there. Parte da equipe estará lá em cima na hora da ministração e a outra parte aqui embaixo. I want to speak to you tonight on the subject of the power of the testimony. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o poder do testemunho. And I love testimonies and I love stories and I've put a lot of them in my books. Eu amo testemunhos, eu amo histórias e eu coloquei muitos dos testemunhos que eu já vi nos meus livros. So I'm going to give these books away. Então eu vou dar de presente esses livros que estão aqui comigo to the young people here. Para os jovens que estão aqui na frente. So let me explain what they are, and there are a bunch of them out there. Então deixa eu explicar um pouquinho sobre cada um deles. A gente tem várias outras cópias desses livros aqui para vender lá atrás. This is Destined for the Cross, 16 Reasons Jesus Had to Die. Esse aqui, Destinado para a Cruz, ele fala sobre 16 razões pelas quais Cristo teve que morrer. I believe that there's a real need for a deeper understanding of all Jesus accomplished for us at the cross. Eu acredito que há uma grande necessidade de uma compreensão maior daquilo que Cristo fez por nós na cruz. And I spent more time, more research writing this book than any book I've read. Eu gastei mais tempo de pesquisa e escrevendo este livro do que qualquer outro livro que eu já escrevi. This book was the message I preached this morning. Este livro contém a mensagem que eu preguei aqui nessa manhã. It's on the subject of the transference of the anointing. É sobre o compartilhamento do Espírito, a transferência de unção. And I'd like to give it, I think, to your friend. E eu quero dar aqui para o amigo. This book Bill Johnson and I wrote together, and it's Esse é on livro healing. que eu e o Bill Johnson escrevemos juntos sobre cura. Bill wrote the foreword to it. It's on the authority to heal. O Bill Johnson escreveu o prefácio e ele fala sobre autoridade para cura. It's time for the females.
A vez das meninas. These two books are my favorite books on healing, and we're going to have a healing meeting tonight. Já esses dois livros são os meus favoritos sobre cura. Hoje nós teremos uma ministração de cura aqui. The reason why I do everything I do A in a razão- healing meeting is explained in this book. E se você quer entender a razão pela qual eu faço tudo o que eu faço numa reunião de cura como hoje, está tudo explicado aqui nesse livro. The first half of the book are teachings and practices that if you do them, you will hinder faith for healing in your church. A primeira parte desse livro fala sobre ensinos e práticas que, se você tiver, você vai limitar a fé para a cura na sua igreja. The last half of the book are teachings and practices. If you do them, it will increase the faith in your church. Já a segunda parte do livro é sobre ensinos e práticas que, se você aplicar, você vai ver a fé para a cura aumentar na sua igreja. Now, I already know who I'm supposed to give it to, so Eu já sei as yelling's not pessoas gonna para quem eu help. vou dar, então não adianta ficar gritando, gente. The Holy Spirit's already pointed O out to me. Espírito Santo já apontou as pessoas para mim. So there's a man, you're dark complected, you're gray-headed, and got a gray beard. Aqui esse homem, God just really made it. You were supposed to get this. eu senti de Deus que você deveria ganhar esse livro. Janata. This one E esse is aqui my favorite book on healing. é o meu livro favorito sobre cura, Poder para a Cura. Poder para a Cura. And okay, Lord, who? Ok, Senhor, quem? Well, I've given them more to the men than the women, so I still Eu dei might mais need para to- os homens do que para as mulheres, então eu vou dar para uma das meninas aqui. All right, you're welcome. De nada. Last book. E o último livro. Aren't you sad it's the last one? Vocês não estão tristes que é o último? You know, anyway, this is Intimidade com Deus, Intimacy with God. and all the illustrations, I felt like God said, people don't identify with you anymore as being a little old me, like them, like they used to. Todas as ilustrações que eu tenho aqui nesse livro são de pessoas que elas não se identificavam mais com uma imagem de autocomiseração de si mesmas. So don't use any of your illustrations. Então nunca use nenhum dos seus testemunhos. All the healing stories in this book Dessa maneira, as histórias de cura que você vai encontrar nesse livro was part of I had a course in seminary that I was teaching on healing, physical healing. são parte de um curso no seminário que eu estava ensinando sobre cura física. I had, I think, 25, 30 students. Eu acho que eu tinha cerca de 30 ou 25 alunos. And every week, they had to write up a case study of having given a word of knowledge and praying for somebody, and they're getting healed. E toda semana eles tinham que me passar uma história, um testemunho de algum caso em que eles tiveram uma palavra de conhecimento e oraram pela pessoa e a pessoa foi curada. And when I was reading their case studies, if it made me cry, E enquanto eu estava lendo os casos que eles me apresentavam, se algum deles me fizesse chorar, I said, "Oh, that one's going in the book." eu dizia assim: esse aqui vai entrar no livro. But because when they were having to do this, it was COVID and lockdown. Só que isso foi durante o lockdown, durante Covid. It was kind of hard to meet people. Então era muito difícil encontrar as pessoas. So there's a few testimonies. I said, if you don't have a word of knowledge because of the lockdown, then tell me one from your life. Então, so we have a few of those. tem alguns testemunhos aqui que são de pessoas que não são necessariamente delas indo orar por alguém, até porque por causa do lockdown estava meio complicado isso, mas são testemunhos das próprias vidas das pessoas também. It's basically, the subtitle is Cultivating a Life of Profound Relationship because of their obedience. E o subtítulo do livro é Cultivando uma Vida de Profundo Relacionamento com Deus através da Obediência. There's no shortcut Não existem atalhos
to learning how to steward the anointing other than time. para aprender a cuidar bem, cultivar a unção, a não ser o tempo. And one of the things I shared this morning about some people that God had powerfully used, they had a powerful experience, but they had to steward that after they had the experience. They had to steward their life. E uma coisa em comum em todos os testemunhos que eu compartilhei aqui, por exemplo, hoje pela manhã, de pessoas que foram tocadas por Deus, é que elas tiveram que, ao longo do tempo, aprender a cultivar a unção nas suas vidas, o que proporcionou que elas vissem os resultados que elas têm visto. So this book is basically looking at the passages of John chapter 14 through 16. Então, basicamente, esse livro é um estudo que eu fiz nas passagens de João 14, 15 e 16. Jesus' upper room discourse right before he was Que é o discurso de crucified. Jesus junto com os seus discípulos antes dele ir para a cruz. And Paul's reference in Colossians that Christ in you, the hope of glory. E também baseado na referência de Colossenses, onde Paulo fala Cristo em nós, a esperança da glória. And what does that mean? E o que isso quer dizer? O que isso significa para nós? So, Então, between you two, I think I'm going to give it to you. Entre vocês aqui eu vou dar para você. Now, how many of you would like to have got a free book? Agora, quantos aqui gostariam de ganhar um livro de graça? Okay, I'm going to tell you. Power of the test. This is tonight's message. This Esse book's livro about aqui, tonight's esse message. livro aqui é o da mensagem de hoje à noite. Well, I had it between the two of them. Antes eu estava na dúvida entre as duas, então eu vou dar para ela agora. Now, if you would like not a free book, but how would you like to have gotten 4 free books? Eu perguntei se você queria ganhar um livro, mas e quem quer ganhar aqui 4 livros gratuitamente? I'm going to tell you how. Então vou te falar agora como que você pode ganhar. But you're going to need your phone to do it. Você vai precisar do teu celular para isso. We're going to put a QR code up, A gente vai colocar um QR Code aqui na tela. and if you don't take a picture of it, but scan it and punch on it when a little orange thing comes up. Se você abrir a câmera do teu celular e apontar para esse QR Code, você não precisa tirar uma foto. Você só vai apontar a câmera e vai aparecer um link embaixo do QR Code. Você vai clicar nesse link, vai abrir uma página. I know some of the books. This week the Portuguese will be at the top. Next, when I leave Brazil, English will go to the top. When I come back to Brazil, Portuguese books go to the top. But they'll be there, all of them, all the time. E tem materiais tanto em inglês quanto em português. Se você abrir agora, provavelmente você vai ver logo os livros em português que estão disponíveis. If you'd be interested in this book, Healing Energy, whose is it? That's the title of the book. Healing Energy, whose is it? Whose energy is it? Ok. Tem um livro que está disponível aí que se chama Energia de Cura. De quem é essa energia? Because not all energy is God's energy. Porque nem toda a energia é de Deus. There's a whole false religion, a New Age religion, Na verdade, denies what we believe about Jesus. Existe toda uma falsa doutrina da nova era baseada em sentir uma energia. But it focuses also on energy. Mas não é uma doutrina bíblica. In United States, National Institute of Health, Nos Estados Unidos, o Instituto de Saúde americano it has a category called Healing Energies. tem uma categoria chamada Energias de Cura. And it has in there E ali Reiki, tem R-E-I-K-I, Reiki. I think it's very demonic. ok, tem uma espécie de energia, de conceito de energia que é bem demoníaco, chamado Reiki. And therapeutic touch, Toque energia terapêutica. these are energy healing modalities São that's not modalidades Christian. de cura, de energia de cura que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. And the whole, a lot in Brazil where you go to spiritist healers, there's energy there, but it's not God's energy. Existem muitos curandeiros, por exemplo, no Brasil, que eles falam dessa energia de cura que não tem nada a ver também com a energia que vem de Deus. But in the National Institute of Health, one of our, in the United States, E no Instituto Nacional de Saúde americano, they put these two together with Christian prayer.
ali nessas energias de cura, você além de ter esses dois que são malignos, você também tem a oração cristã. And they all actually do involve energy. E na verdade, oração que envolve de fato uma energia. The Apostle Paul said, "We labor with all his energy that works so mightily within us." E o apóstolo Paulo diz assim: nós trabalhamos com a sua força, a sua energia que opera em nós. This is an important book for discernment. E esse livro do qual eu estou falando, Energia de Cura, é um livro extremamente importante se você quiser aprender a discernir o que é de Deus e o que não é. Another book will be Christ in You, the Hope of Glory. Tem um outro livro disponível aí também que se chama Cristo em Você, a Esperança da Glória. And there's another book written by myself, first 60 pages, and then one of my seminary classes on the New Apostolic Reformation, responding to the critics. E tem um outro livro também aí disponível que é uma das minhas dissertações acadêmicas, que é sobre uma defesa do movimento apostólico dos dias atuais, respondendo às críticas desse movimento. But 4 of my books were pulled out of, the information was gathered from my doctoral dissertation. E alguns dos livros que estão disponíveis aí são materiais que foram extraídos da minha dissertação de doutorado, It was 400 pages. que tinha cerca de 400 páginas. Took about 3 years to write, Levou 3 anos para eu conseguir escrever. and a lot of the research was on Brazil. E muitas das pesquisas que eu fiz para minha tese de doutorado foram feitas aqui no Brasil. And in the very back, you might find your church mentioned. E é bem possível que, se você olhar nas referências da minha pesquisa, você vai ver lá talvez até mesmo a tua igreja listada ali. Because we studied healing, a particular kind of healing, on every continent except Antarctica. Ok, porque nós estudamos um tipo específico de cura que Deus opera, e estudamos isso em todos os continentes onde estivemos, talvez a única exceção seja a Antártica. And one of the things that I dealt with in the dissertation was why the healings I'm talking about are not mind over matter, they're not placebo, and why they're not. E uma das argumentações que você vai encontrar ali na dissertação é por que as curas que nós vemos acontecendo não são meramente placebo, mas são curas reais de fato. So there's about 100 pages just deals with the biblical, theological, and historical basis for Christian physical healing. Então você vai ter ali cerca de 100 páginas com fundamentos bíblico, teológico e histórico para o fundamento de cura, do porquê acreditamos em cura divina. All the other documents are popular, easier to read. Todos os outros materiais que você vai encontrar ali são simples e fáceis de ler. This one is a little more difficult. Mas esse em específico que eu estou mencionando aqui é um pouco mais acadêmico, mais robusto. But it's practical. Mas ao mesmo tempo é prático. I've never talked about this much. Eu nunca falei tanto Till sobre now. isso até esse momento. In fact. And I think the reason why I want you to know that I want you to have more faith, because we're going to pray for what my doctoral dissertation was written about. One of the things we're going to pray about tonight. E a razão talvez pela qual eu esteja compartilhando isso é porque eu quero que você tenha fé no seu coração, porque uma das coisas pelas quais nós vamos orar hoje à noite é exatamente aquilo sobre a qual eu escrevi na minha tese de doutorado. The title of it was A Study of the Effects of Christian Prayer E o título é O Estudo dos Efeitos da Oração Cristã upon Chronic Pain and Loss of Function sobre dores crônicas e perda de função from medically implanted materials. a partir de implantes médicos de metal. I like that better, mental. Yes. Metal. We have seen since 2009, in September when it started, Nós começamos a ver esse tipo de cura desde setembro de 2009, de 2009. between 5,000 and 6,000 people receive healing for chronic pain or the loss of function because they've had surgeries where they put metal in their body.
Nós vimos cerca de mais de 5.000 pessoas que receberam curas de dores crônicas ou perda de mobilidade porque tiveram que passar por um implante de pinos ou placas de metal no seu corpo. Do any of you have any metal in your body? Alguém aqui tem esse tipo de situação, de condição, que implante de metal no seu corpo e Raise por your conta hand disso if you você do. tem dores, dificuldade de mobilidade. Se você tem implante de metal, pinos no seu corpo, levanta a mão, deixa eu ver. I just want to make a declaration. E eu quero fazer uma declaração aqui. Many of you, after years of suffering, Muitos de vocês aqui, depois de terem sofrido por anos, it's going to stop tonight. serão curados hoje à noite. Many of you who could not move, Muitos de vocês que não podiam mexer, que perderam a mobilidade, you're going to be able to move like you used to before the surgery. você After vai tonight. poder mexer o teu membro novamente como você podia antes de passar por essa cirurgia. Just to give you a taste. Só para te dar um gostinho do que eu estou falando, We were in a church in southern Brazil, nós estávamos em uma igreja na região sul do Brasil and I was preaching, e eu estava pregando, and I got a word of knowledge. recebi uma palavra de conhecimento. I felt it. Eu senti, It hurt. e doeu muito quando eu senti. You couldn't have missed it. I couldn't have missed it. Eu não tinha nem como ter errado, In the middle of my sermon, porque foi assim, no meio do meu sermão, enquanto eu estava pregando, all of a sudden I went, ow! de repente eu fiz assim, au! And right there where that guy in the green shirt is, wave at me. E bem ali onde está aquele senhor de camisa verde, acena assim para mim, para o pessoal te ver. Aqui, você, isso. Right there Bem ali, was a man in the church havia um homem naquela igreja who'd had a motorcycle wreck and a bar put in here and 2 screws. que havia sofrido um acidente de moto e ele teve então que fazer um implante de metal aqui com 2 pinos And this screw was loose. e um dos pinos estava se soltando. And if he'd do that, Então se ele fizesse isso, you'd see it stick up. você conseguia ver o parafuso apontando para cima. I didn't even mention we weren't even going for metal. Eu não tinha nem mencionado que a gente ia orar por esse tipo de cura. Na verdade, a gente nem ia orar por esse tipo de cura. But when he saw me do that, Mas quando ele me viu fazer isso, ter essa reação, he knew it's for him. ele instantaneamente soube que era para ele. And he was instantly healed. E instantaneamente ele foi curado. Without a prayer, Sem nenhuma Nobody touched oração, him. sem ninguém He was tocar just nele, healed. simplesmente ele foi curado. another time we were in an area that's very hot and very humid in Brazil. And this guy, you know, like where it says Paul, seeing the man had faith. Numa determinada ocasião, nós estávamos numa região bem quente, bem úmida do país, e veio um rapaz e que me fez lembrar daquilo que Paulo diz, que ele vendo que o homem tinha fé, I know what that's like now. então, quando eu vi aquele homem, eu sei exatamente o que Paulo pensou quando falou aquilo. Because there was a lot of people, and this one man, he had this look on his eyes of determination, I'm going to get healed. Porque dentre muitas pessoas que estavam ali, aquele homem tinha esse olhar de determinação, dizendo assim, eu vou ser curado hoje. And on his left collarbone, E na sua clavícula do lado esquerdo, he'd had an accident and there was a metal bar and a screw, havia uma placa de metal e um pino por causa de um acidente que ele havia sofrido. and the screw had broken. E o pino havia se quebrado. And you could see it, and it was painful for him. E era possível ver o pino e assim sob a pele e era doloroso, aquilo doía muito para ele. And one of the things that I don't think it has to be true, but it has been up to this point, E uma das coisas que assim, eu não sei se deve ser verdade, mas até então tem sido verdade, at least in Brazil, pelo menos pelo que eu vi aqui no Brasil, 100% é que 100% of the people who were healed of metal in their body, das pessoas que foram curadas dessa condição com metais no seu corpo, they were healed when they tried to do what they couldn't. foram curadas ao tentar fazer aquilo que elas não conseguiam fazer mais. Now, I'm not making a law out of that. God's not bound by that, but I just noticed that's the way it's been happening. Eu não estou estabelecendo aqui uma regra sobre isso, não estou dizendo que é assim somente que Deus faz. Eu estou falando que das curas que a gente viu, 100% aconteceu dessa forma.
So we went to a large Baptist church on the west side of Rio de Janeiro, Então nós fomos numa grande igreja batista no Rio de Janeiro and we went for metal, e nós íamos então orar por esse tipo de condição and several people were healed. e várias pessoas que estavam ali que tinham metais no seu corpo foram Movement curadas. restored, Movimentos restaurados, chronic pain stopped, dores crônicas pararam. and one of them was this man. He's a deacon in the Baptist church. E um deles era um diácono, um homem que era um diácono ali naquela igreja. And for several minutes, he tried to move his arms, but they won't go past here. E por diversos minutos ele ficou tentando movimentar os seus braços, mas eles não passavam daqui, dessa altura. But other people with metal had been healed in that service, Mas naquele mesmo culto, outras pessoas que tinham placas de metal no seu corpo haviam sido curadas. and he didn't want to be distracting to the rest of the meeting as we went on to something else. E ele não queria distrair as pessoas, enquanto a gente estava orando por outras pessoas e avançando para outros tipos de cura. So he went outside in the hall, Então o que ele fez foi que ele saiu da igreja e foi para o hall lá fora. for 15 minutes. E durante 15 minutos, And for 15 minutes, durante 15 minutos, standing out in the hall. ele ficou lá no hall da igreja, mexendo, tentando. When you see that, you're seeing faith. Ou seja, isso expressa a fé que ele tinha. It was like the guy that had the screw here in the collarbone. É como you could o- see faith on him. É como o rapaz que tinha o pino aqui na sua clavícula. Era possível ver que existia fé naquele homem. And so this Baptist deacon, after 15 minutes, he comes back in. E aí depois de 15 minutos de ficar lá tentando, esse diácono batista entrou de volta na igreja. I'll never forget it. I got it in my mind. E eu nunca vou esquecer a cena, tá claro na minha mente como se fosse hoje. He comes in, Ele entrou na igreja. he had 16 screws and bars that started about here all the way down to the tailbone, bars and 16 screws. Ele tinha 16 pinos e barras aqui na sua coluna, daqui até abaixo na coluna, 16 pinos e barras de metal na sua coluna. We were with Abe Hubers in Fortaleza, Certa vez nós estávamos na igreja do Abe Uber em Fortaleza. and there's a young girl about 16 to 20 years old. Uma jovem de entre 16 e 20 anos. And it was her right forearm. E no braço direito dela, aqui nessa parte, You can see this big scar. era possível observar uma grande cicatriz. And they put metal in and screws. E ela tinha placas de metal no seu braço e pinos. And as we're just kind of going through, we stopped and prayed for her. God healed her. E She starts weeping. A gente saiu orando pelas pessoas e nesse momento eu orei por ela. Ela foi curada, começou a chorar. Because this arm, Porque o braço esquerdo dela, she could do this. It's normal. no braço esquerdo, ela poderia fazer isso, normalmente. This arm's got all the metal in it. Só que o braço que tinha, o braço direito, que tinha a placa de metal, She could do that. ela só conseguia fazer assim. But she can't do that. Mas ela não conseguia virar completamente. Power of God comes in her arm. Só que o poder de Deus veio sobre o braço dela, She Yep. starts weeping. então ela começou a chorar. Somewhere near, I forgot. It's in the south. Em alguma This cidade, guy's a pastor. Now he works for Abe Hubers and his whole network over it. em uma cidade específica aqui do sul, eu não me lembro exatamente o nome da cidade, mas tinha um pastor que hoje está conectado à rede de pastores do Abe Uber. We had a whole bunch of people got healed of metal Na igreja in one dele, night. nós vimos várias pessoas serem curadas de placas de metais e pinos numa mesma noite. People who had metal cages built around the lumbar. Até mesmo pessoas que tinham barras de metal atravessadas na lombar. People with plates in their ankle and lots of metal in here. Pessoas com placas e It pinos de won't move at metal all. nos It's seus immovable. tornozelos. Impossível de movimentar o pé. I don't know what God does.
Sabe, eu não sei o que é que Deus faz. This is the one thing I don't even know how to pray about it. E na verdade essa é uma das curas que eu não sei nem como orar exatamente por You speak isso. to the condition, you can tell a tumor disappear. Você, you know, por exemplo, se é um tumor, você fala para o tumor Die. desaparecer, tumor secar, morrer. How do you pray for metal? Mas como que você ora por uma placa de metal? I don't know. Eu não sei. I don't know what to say. Eu To não sei, speak to the condition. eu não sei o que dizer, o que falar para esse tipo de condição. But when I found out, Mas quando Assim, eu descobri isso, at Goiânia, we had 14 people healed in 15 minutes. em Goiânia, por exemplo, nós vimos 14 pessoas serem curadas dessa condição em 15 minutos, At the Videira Church. na igreja videira. And this one guy had 30 screws, E- like someone in the shoulder, in his arms. He couldn't squat down. E tinha um rapaz que ele tinha 30 pinos nas suas pernas, nos seus braços, ele não conseguia agachar. So I said, what can you do that you couldn't do? Então eu perguntei para ele assim, o que é que você tinha dificuldade de fazer? I couldn't do this. Ele falou, eu não conseguia fazer isso. I don't know how that happens. Eu não sei nem como que isso acontece. But I know how I prayed that day. Mas eu sei como é que eu orei por ele naquele dia. God, Deus, I don't know how you do this. eu não sei como que o Senhor faz isso. And I don't even know how to pray about E eu não this. sei nem como orar sobre isso. But I know you do it. Mas eu sei que o Senhor faz. And so, Father, Então, Pai, I bless what you do. eu abençoo o que você quer fazer aqui. Release your healing. Libera a sua cura. And then when the people tried to do what they couldn't, E aí quando as pessoas começaram a tentar fazer aquilo que elas não conseguiam fazer, healing took place. elas foram curadas. So later we're going to go for healing for metal. Então mais tarde nós vamos orar por esse tipo de condição, por pessoas que têm metais no seu corpo. All right. I want us to look at 4 scriptures. Eu quero que a gente dê uma olhada agora em 4 passagens das Escrituras. 4 scriptures, but it's only 3 stories because 2 of the scriptures are talking about the same story. São 4 passagens, mas... how many stories? 3. São 4 passagens, mais 3 histórias, porque 2 dessas passagens falam a respeito da mesma história. First passage, Luke chapter 6, verse 17 through 19, and paying special attention to verse 19. A primeira passagem que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 19. Preste atenção especialmente no versículo 19. We're only going to read it in Portuguese, so Nós those of vamos you ler who have somente- another language you speak, you can read it on your phone. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Elas vieram para ouvir a Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. A huge crowd of people have come down to this level place, this plain where Jesus is at. Uma grande multidão de pessoas veio até essa planície na qual Jesus estava. And he's having a healing meeting. Eles basicamente tiveram um culto de cura. They came to hear him, Eles vieram ouvir a Jesus, be set free of their diseases, to be ser healed. livres das suas enfermidades e doenças. And verse 19 E o versículo 19 says, and everybody was trying to touch him diz que todo mundo estava tentando tocá-lo, because everybody who touched him were porque healed. todos que o tocavam eram curados. That's not the normal way Jesus healed, Essa não é a maneira mais comum de Jesus curar, but it is one of the ways. mas é uma das formas que ele curava. And I believe E eu acredito that the story, the testimony que a história, o testemunho dessas pessoas, that people saw who were there, when they went and told other people what they'd seen, I believe they're telling that testimony created faith in others that they could also be healed by Jesus. eu acredito que o testemunho de pessoas que estiveram ali e foram curadas por Jesus dessa forma, ao compartilharem esse testemunho com outras pessoas, gerou fé em outras pessoas para que elas também viessem e fossem curadas da mesma maneira.
Book of Revelation says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. No livro de Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. So when we tell the story, the testimony, what we've seen Jesus do, Então, quando contamos o testemunho daquilo que nós vimos Jesus fazer, it carries with it this prophetic edge of what I have done, I can do. It's an invitation to a repetition. esse testemunho carrega consigo como que um poder para que aquilo aconteça de novo. É como que um convite para a repetição do mesmo acontecimento, do mesmo milagre. And any church that wants to have a significant increase in the amount of healings you see in your city, E qualquer igreja que deseja ter um aumento significativo no número de curas que vocês veem na sua cidade, the members of that church os membros dessa igreja have got to learn we have to be good stewards of the testimonies. precisam aprender uma coisa: nós precisamos ser bons cultivadores dos testemunhos que nós recebemos de Deus. It doesn't have to be your healing if you saw the healing take place. Não precisa ser somente o seu próprio testemunho, pode ser de uma cura que você viu acontecendo. We are one body of Porque Christ. somos um corpo em Cristo. Anybody's healing is ours to share. A cura de alguém, que alguém recebe da parte de Deus, é para todos nós compartilharmos. This has happened so much in Redding, California. We're at Bethel Church. Isso já aconteceu tantas vezes em Redding, na Califórnia, na igreja Bethel, That Bill Johnson tells the story que o Bill Johnson conta uma história of a hairdresser de uma cabeleireira who's not a Christian. que não era cristã, não era crente, But she's had so many people come sit in her chair, mas ela disse que um número tão grande de pessoas sentaram ali na cadeira de cabeleireiro dela, and as she's doing their hair, they're telling her the stories of the people that's been healed in their church. e enquanto ela estava ali fazendo o cabelo das pessoas, elas ficavam contando para ela os testemunhos das coisas que elas viam Deus fazer na igreja. So one day, a woman comes and sits in her chair, and the beautician can tell something's bothering her. E um dia ela conta que uma mulher entrou no salão, sentou-se ali e ela pôde perceber que tinha algo incomodando aquela mulher. So she asked her, "What's going on?" Então ela perguntou: o que está errado? O que está acontecendo? I just found out I have cancer. E a mulher disse: eu acabei de descobrir que eu estou com câncer. And the beautician, Então a cabeleireira, who's not a Christian, que não era crente, but who's listening to these people tell the stories of what Jesus did, mas que já tinha ouvido uma dezena de testemunhos e histórias daquilo que Jesus podia fazer, you need to get up to Bethel. falou para essa mulher: acho que é bom você ir lá na Bethel, They see people get healed of porque lá cancer. naquela igreja eles veem as pessoas serem curadas de câncer. So we have a believing unbeliever Então aqui você tem uma não crente crente, who's testifying to the power of Jesus to heal the sick. uma não crente que estava dando testemunho do poder de Jesus para curar os doentes. And I just want to share something. E eu quero então sempre compartilhar algo. Something's wrong with believing unbelievers testifying to what Jesus can do. And then we have believing unbelievers who do not believe he still does it today. Então eu quero que você pense algo comigo aqui. Tem algo errado quando a gente vê que tem não crentes compartilhando e crendo daquilo que Jesus pode fazer, e você tem crentes que não acreditam que Jesus pode fazer. Now, I know that all I've done is read a text, and we have not exegeted that text. We have not drawn out of the text. Eu sei que aqui a gente só lê o texto, e eu não estou entrando numa exegese do texto, a gente não extraiu aqui as verdades do texto. But I'm going to, because I'm going to use just not one verse, I'm going to use these 3 stories and 4 scriptures. Mas eu quero fazer isso aqui com vocês, porque eu quero extrair 3 histórias aqui das Escrituras, To only have one point for the sermon. e eu tenho basicamente com essas histórias um ponto para passar aqui para vocês. The testimony of what Jesus does build faith that he can do it again. E o meu ponto é esse, que o testemunho daquilo que Jesus faz And there, cria fé para que ele possa fazer novamente. and there is power E existe poder in the testimony of Jesus. no testemunho de Jesus.
So our second story, Então a nossa segunda história, and I'm using these scripture references in actually their chronological order. e eu estou usando aqui essas referências bíblicas, eu preciso que você entenda que elas estão numa ordem cronológica. So we start in Luke 6. Nós começamos em Lucas capítulo 6. Our next passage is Luke 8. O nosso próximo texto agora é Lucas capítulo 8. The middle of verse 42 through verse 48. A gente vai ler a metade do versículo 42 até o versículo de número 48. Can I read it? Yeah. Lucas capítulo 8, versículo 42, vou começar na metade dele até o versículo 48. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. It's amazing. Probably, I don't think there's one other passage of Scripture that's had more sermons preached on healing than that one. Eu acho que não tem nenhuma passagem nas Escrituras que tenha sido usada para sermões de cura mais do que essa daqui. I would like to suggest, I can't prove this, but I suggest it. Eu não consigo provar isso que eu vou falar, mas eu gostaria de sugerir para vocês o seguinte. That the woman had the faith and the desire to touch Jesus because she heard somebody the story that what had happened in Luke 6. Everybody that touched him, power was coming out of him and healing them all. Que essa mulher, eu quero sugerir para vocês que essa mulher, de Lucas capítulo 8, teve fé para tocar nas vestes de Jesus, possivelmente por causa dos testemunhos que ela ouviu do que aconteceu em Lucas capítulo 6, de que todos desejavam tocar nas suas vestes e todos que o faziam eram curados. Now, I know that I can't prove that to you from the Scripture because it doesn't say that. Eu sei que eu não tenho como provar para você com um versículo dizendo que ela ouvia um testemunho, It's an inference I've drawn. mas é uma inferência que eu quero levantar aqui com vocês. But I believe by the time this message is over, you're going to agree with me. E eu acredito que até o final dessa mensagem você vai concordar comigo. Now, it's interesting that Jesus, a lot of people were touching, Peter said, "If there's people pressing against you, what do you mean, who touched you?" E é interessante que Jesus sente o toque, e ele pergunta, e Pedro fala, ué, tem tanta gente comprimindo você, por que você está perguntando isso, quem me tocou? Jesus said, "But I know somebody touched me because I felt power go out of me." E a resposta de Jesus é, eu sei que alguém me tocou, porque eu senti poder saindo de mim. That's the same as it was in 6:19, and everybody who touched him were healed because power was coming out of him and healing them all. E a mesma referência do que nós vemos em Lucas capítulo 6, que diz que todos que tocavam nele eram curados, porque poder saía dele para curar a todos. But she wasn't the only one who touched him. Ela não foi a única mulher, a única pessoa que tocou em Jesus. Wouldn't it be sad Agora, não seria triste to have been in a meeting where Jesus was at estar em uma reunião onde Jesus está presente and actually was able to come close to him? e você poder chegar bem perto dele? Maybe you got close enough, you bumped into him, Talvez estar perto o suficiente para encostar nele, assim, esbarrar nele. and then later you realize, I was at that same meeting and this other woman come up, she touched him, she got totally healed. E depois da reunião você percebeu o seguinte, pera, eu estava lá nessa mesma reunião, eu cheguei tão perto de Jesus, mas aquela mulher foi curada e eu não. Why? Por quê? Why did her touch Por que, bring que o toque healing, dela atraiu cura, but the others who were pressing mas o around, toque dos outros que estavam esbarrando nele, não? I think Eu acredito we'll find the answer.
que nós vamos encontrar juntos a resposta in the message, nessa mensagem, in the scripture. nas Escrituras. Now, this always created curiosity in me. E tudo isso, quando eu comecei a pensar, começou a gerar curiosidade em mim. When I was 16 years old, Quando eu tinha 16 anos de idade, in the summertime, I drove tractors 70 hours a week. durante o verão, eu dirigia tratores por cerca de 70 por hours a week. 70 horas durante a semana. Toda semana eu dirigia tratores por cerca de 70 horas. I got paid $1.25 an hour. E eu recebia $1,15 por hora trabalhada. I'd just been paid $1.25 an hour. Ok, $1,25 a hora. And I'd just been paid, and I took my girlfriend to the county fair. E eu acabara de receber o meu pagamento e levei a minha namorada para a gente dar uma volta. And I've got my cash E eu estava ali com o meu dinheirinho, in my wallet. estava lá na minha carteira. And I'm buying tickets to ride the Ferris wheel. E aí eu comprei bilhetes para a gente poder ir na roda gigante. And I felt somebody pick my pocket. E eu senti alguém pegando a minha carteira do meu bolso. They weren't that good. I felt it. A pessoa que fez isso não era tão boa, né? I Porque eu turned senti a around. carteira saindo, então eu virei. It's a small crowd, maybe 20 people. Devia ter ali uma multidão pequena, umas 20 pessoas. I'm looking who stole my E eu wallet. comecei a procurar quem foi que roubou a minha carteira. I can't find them. Mas não consegui achar. But there was a big crowd around Jesus that day in Luke 8. Nesse texto de Lucas capítulo 8, diferente do dia que eu saí com a minha namorada, tinha uma grande multidão em volta de Jesus. And the woman who stole the anointing, E a mulher que roubou a unção, she didn't ask for it. ela não pediu para Jesus curá-la. She didn't ask to be healed, didn't Ela- ask permission, Ela não pediu permissão para Jesus curá-la. didn't even ask for you pray for me. Ela não chegou para ele e falou: será que o senhor pode orar por mim? She can't hide herself. It Ela- says she realized she couldn't hide herself. Why? Why couldn't she hide herself? Essa mulher que foi lá e recebeu essa cura, diferente da pessoa que roubou minha carteira, ela entendeu que ela não conseguiria se esconder, ela não poderia se esconder de Jesus. E por que isso? It says she came trembling with fear. A Bíblia diz que ela chegou tremendo de medo. Well, first, she's trembling. Então, primeiro ela estava tremendo. She's the one out there that looks like this. Então, no meio de toda a multidão, estava ela lá assim. The power of God O that poder healed her de Deus disease que havia curado a enfermidade dela had an impact on her body. teve um impacto no corpo dela. Not always, but a little more than half the time, Nem sempre, mas um pouco mais da metade das vezes, the people who get healed as pessoas que são curadas feel energy in sentem their body. uma energia no seu corpo. And that energy often will manifest as heat. E essa energia normalmente vai se manifestar na forma de calor. This amazes me. Isso me deixa um pouco From a impressionado. scientific point of view, I keep thinking, E olhando a partir de uma perspectiva científica, eu fico pensando: what is God doing o que Deus está when fazendo all of a sudden that heat comes on them? que do nada as pessoas começam a sentir esse calor nelas? We were at Uberlândia, A gente estava em Uberlândia, por exemplo, and there was a woman there dying at 28 years old of cancer. e havia uma mulher que estava morrendo aos 28 anos de câncer. And when we prayed for her, E quando nós oramos por ela, when the power hit her, and we prayed for about 20 minutes before she felt anything. a gente orou por ela cerca de 20 minutos antes dela sentir qualquer coisa. E quando nós estávamos orando, o poder de Deus veio sobre ela. You could see her E era start possível sweating vê-la suando from the heat. de tanto calor. And she started shaking her E ela whole body. começou a She's tremer. seated on a chair. Ela I estava thought she was gonna sentada na shake cadeira off e ela the chair. começou a tremer. Eu achei que ela fosse cair da cadeira. She had cancer in her bones. Ela tinha câncer nos ossos. All the organs in her abdomen were full of cancer. Todos os órgãos dela na região abdominal estavam tomados pelo câncer. I said she's 28 years old. Eu falei que ela tinha 28 anos de idade No hope. e sem esperança nenhuma. Doctors can do nothing. Os médicos já tinham dado um veredito, eles não podiam fazer mais nada. She had a few weeks to live. Ela só tinha algumas semanas restantes para viver. But God had given a very specific word of knowledge that created a gift of faith in me by the word of knowledge that He gave to somebody else. Sorry? Her friend
Uma amiga dela stopped me when I was getting ready to go pray for about 50 people I had waiting on me. me parou, me puxou quando eu estava indo orar por outras pessoas por cura. Chegou uma amiga dela e me puxou. You got to pray for my Ele friend. falou: você precisa orar pela minha amiga. I got 50 people right over there waiting for me to pray for them. E eu tinha cerca de 50 pessoas prontas para receber oração que estavam esperando por mim. But you got to pray for my friend. E ela: não, mas você tem que orar pela minha amiga. Tell her to get in line. Eu falei: fala para ela entrar na fila. But let me tell you what E happened. ela falou: não, mas deixa eu te falar o que aconteceu. Short. É rapidinho. I'm going to make it short. Eu falei: então vai, rapidinho. I had a dream, Eu tive um sonho, ela disse. and in this dream, E nesse sonho, I'm buying something. eu estava comprando algo. And the person I'm paying, E a pessoa para quem eu estava The cashier. comprando, a pessoa para quem eu estava pagando a compra, she says to me, falou para mim: when you meet the man whose name is on the other side of that coin, your friend is going to be healed. quando você encontrar o homem cujo nome está do outro lado dessa moeda, a sua amiga será curada. She flipped the coin over in the Então no dream. sonho eu virei a moeda It's got Randy Clark e na on moeda the estava coin. escrito Randy Clark. But she's never heard of me. Mas essa mulher nunca tinha ouvido falar de She mim. never didn't know who I was. Ela não tinha noção de quem eu era. And then she's driving through this town, city, Uberlândia, E ela estava dirigindo com o carro dela na cidade de Uberlândia. and sees my name in healing meeting. E de repente ela viu um anúncio de uma reunião de cura e tinha o meu nome nesse anúncio. And she brought her friend E with então her. ela falou: vou levar minha amiga para lá. I don't know about you, but that has sure encouraged me. Agora, eu não sei quanto a você, mas para mim, quando eu vi isso, eu falei: ela vai ser curada. God's grace, Porque a graça de Deus, God's supernatural orchestration of that o orquestrar gracioso e sobrenatural de Deus, gave me the gift of faith. me deu naquele momento o when dom da fé. so when I start praying for her, Então eu fui orar por ela. nothing's happening. E aí quando eu comecei a orar, não aconteceu nada. For 20 minutes. E durante 20 minutos não aconteceu nada. And I remember she said, E eu me lembro dela dizer assim: I don't think tonight's my night. eu acho que não é hoje à noite, né? I don't think I have enough faith to Eu be acho healed. que eu não tenho fé suficiente para ser curada. And I remember saying, E eu me lembro de ter respondido para ela assim: that's all right. e tudo bem, I got enough for both of porque us. eu tô com fé suficiente hoje para mim e para você. God is not going to give that kind of revelation and then not do it. Porque não é possível que Deus vai dar esse nível de revelação e não vai fazer acontecer. And then, after about 20 minutes, all of Então, a sudden, depois de cerca de 20 minutos, de repente, Holy Spirit showed up o Espírito Santo apareceu with that mysterious heat com esse calor misterioso. and that energy of God that Paul talked about. E essa energia de Deus, essa força poderosa da qual Paulo fala. And the prayer would last 15 minutes. E então nós oramos ali por mais 15 minutos. Then we'd wait 5 minutes and say, God, if you want to do more, show us. Então nós parávamos um período e perguntamos para o Senhor quer fazer mais? Nos mostre. Because it's really intense. Porque estava muito intenso o que estava acontecendo com And ela. then here, Holy Spirit would come again, E aí o Espírito Santo vinha de novo. 6 times. Isso aconteceu por 6 vezes. Until way after midnight, she had to go home. Até quando deu passado já da meia-noite, ela precisou ir embora. But when she got up, Só que quando ela se levantou, this part, essa parte da perna cancer dela, in her femurs, lembra que ela tinha câncer nos the seus ossos. fire, the heat of God E was ela so começou a powerful sentir um calor tão forte e that poderoso her de Deus, legs have been sweating que até as pernas dela estavam suando, to the point ao ponto that this part of her pants de essa parte da perna wet, dela estar like she sat in completamente molhada, como se ela tivesse sentado numa bacia de água. this part's dry. E aqui essa parte aqui estava seca. Long story short, Para encurtar a história, she got healed of cancer. ela foi curada do câncer. But so when we see this woman shaking, I think that's why she couldn't hide herself, the woman with the issue of blood. Então, eu acho que é por isso que essa mulher do fluxo de sangue não conseguiu se esconder. And in verse 47 it says that she told them why she had touched him and how she had been healed, but Luke doesn't tell us what she said. Porque
ela diz no versículo 47, o versículo 47 diz que ela contou a eles o porquê que ela tocou nele e como ela havia sido curada. Só que Lucas não diz para a gente os detalhes do que exatamente ela falou. But Matthew does. Mas Mateus fala. That's why we're looking at two passages of this story. É por isso que para essa história a gente vai olhar em duas passagens diferentes. So when we turn to Matthew's Gospel, chapter 9, verse 20 and 21, 22, Então, quando a gente olha o Evangelho de Mateus, capítulo 9, nos versículos 20 a 22, a Bíblia diz o seguinte: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, viu-a e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. now in verse 21, No versículo 21, tells us something that Luke didn't tell us. nos dá uma referência que Lucas não conta. Matthew says Mateus diz that she told them, que ela disse a si mesma: I told myself, I spoke to myself, I said to myself, eu disse a mim mesma, if I can only touch se tão somente eu tocar him, I'll be healed. nas suas vestes, serei Não. curada. This is really a little, looks like insignificant piece of information I'm about to give you, but extremely important. Isso aqui que eu vou falar para você agora pode parecer uma informação insignificante, mas na verdade é extremamente importante. Both Matthew and Luke tell us something, Tanto Mateus A quanto detail. Lucas nos contam um detalhe, and it's this. que é o seguinte: She touched the hem of his garment, ela tocou a borda do seu manto. touched the border of his mantle. Ela tocou a borda do manto de Jesus. That's important. Isso é importante. Why? Por quê? Because this I can prove from Scripture. Porque a The partir testimony disso eu creates faith for healing. Porque a partir disso, eu posso provar, a partir das Escrituras, que o testemunho cria fé para a cura. That's why we show videos. That's why we have testimonies. É por isso que nós compartilhamos os testemunhos, muitas vezes mostramos vídeos de testemunhos, Because it's a biblical principle. porque é um princípio bíblico, When people see what God has done, they De que- have faith He could do it to me too. de que quando as pessoas veem aquilo que Deus fez, elas têm fé para crer que Deus pode fazer para elas também. What's your self-talk tonight? What are you saying to yourself tonight? O que você está falando a si mesmo hoje à noite? I mean, are you really here? Has God worked in you and brought you to this point, and maybe He'll give it to you tonight while you're here, that you all of a sudden you begin to talk to yourself differently. Será que você chegou nesse lugar de ser capaz, e talvez Deus faça algo com você aqui hoje à noite, de você ser capaz de falar para si mesmo de modo diferente? Tonight Hoje à noite, is going to be my night. dizer, por exemplo, hoje à noite será a minha noite. I'm going to touch Him tonight. Dizer algo como, hoje eu vou tocá-lo. Tonight's my night of healing. Ou dizer como, hoje é a minha noite de cura. 2 nights ago, 2 noites atrás, there was a woman who had three brain tumors removed. uma mulher que teve 3 tumores cerebrais removidos, But she had gone 97% blind. perdeu 97% da sua visão. And she's at the meeting. E ela estava na reunião. And as we were teaching, E enquanto nós estávamos ensinando, I said something about eu disse algo sobre that you could be healed tonight. And if you're healed at least 80%, I want you to give your testimony by doing this. eu disse algo mais ou menos assim: você pode ser curado hoje à noite. E se você for curado, se você ficar melhor pelo menos 80% ou mais, acene com as 2 mãos dessa maneira. And we heard her testimony later. E no final da reunião nós ouvimos o testemunho dela, When you said that e ela disse o seguinte: you quando could be você healed disse 80% tonight or more, Quando você disse que eu poderia ser curada 80% ou mais, in that moment, naquele momento, Holy Spirit o Espírito Santo gave me this, I am going to be healed me tonight. deu essa sensação de, hoje é a minha noite, eu vou ser curada hoje. This is going to be my night. Hoje vai ser a minha noite.
I'm going to be at least 80-90% better. eu vou ficar pelo menos 80 ou 90% melhor. She came up and gave her testimony. Então, She was quando at ela least foi dar o testemunho dela, 80% ela estava 80% better. Where she melhor had da 3%, visão now dela. she's seen 80%. Antes ela tinha só 3% da visão e agora, quando ela foi dar o testemunho, ela já estava enxergando 80% melhor. But it was the testimony of what we had seen God do in other places. All of a sudden, God used that to build faith in her. Mas o que gerou fé nela? Os testemunhos. Nós contamos o que Deus fez em outros lugares e isso gerou fé nela para crer que Deus poderia fazer na vida dela também. So Matthew and Luke Então, Mateus e Lucas tells us nos dizem that she touched the hem, the edge of his garment. que ela tocou a borda do manto dele. Now, our last scripture, Agora, nossa próxima passagem Matthew 14 está em Mateus capítulo 14. and verse 34 through 36. Nós vamos ler do versículo 34 até o versículo 36. That's the last 3 verses of that chapter. São os 3 últimos versículos de Mateus 14. Diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda parte, em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Verse 36. Versículo 36. I rest my case. Aqui eu concluo o meu ponto. Testimony O testemunho builds faith. gera fé. People who don't understand that, sometimes even very brilliant commentators of Scripture, Pessoas que não entendem isso, muitas vezes até mesmo comentaristas brilhantes das Escrituras, a lot of them don't like this muitos story. deles não gostam dessa história. They call it, that's a simple kind of faith. That's a superstitious kind of faith. Eles chamam isso de uma fé supersticiosa daquelas pessoas. They say that because they don't understand how God creates faith by testimony. Mas eles dizem isso porque eles não compreendem como Deus cria fé a partir do testemunho. It's not superstitious, but it might be simple. Não é supersticioso, é na verdade simples. But there's nothing wrong with simple. We like to make simple things complicated. E a gente muitas vezes quer tornar as coisas simples complicadas. Because Jesus said, Porque Jesus disse, the greatest in the kingdom. maior no reino, If you want to be great in the kingdom, você quer ser grande no reino, you got to become like a little você child. precisa se tornar como uma pequena criança. Little children have such complete confidence in their parents. As criancinhas têm uma confiança plena em seus pais. Verse 36, No versículo 36, it says that when they, well, in this verse, these 3 verses, they realized it's Jesus, and they went throughout the whole region. esses 3 versículos explicam Vai. que Jesus foi por toda aquela região. It's like all of a sudden realize Jesus is coming to our town, É como se a gente percebesse assim, Jesus está vindo para a nossa cidade. and the Christians, or not Christians yet, but the people who are going to be the Christians, the believers, they go out through the whole state. E as pessoas que acreditavam em Jesus, no que ele podia fazer, vieram de todas as partes. And they bring all E the eles sick trouxeram todos os to doentes Jesus, para Jesus, be healed. para serem curados. But what they say next is really important for this whole sermon. E o que a gente vê aqui em seguida é muito importante para esse sermão. They begged Jesus. Eles imploravam para It's a very Jesus. powerful word in Portuguese. Essa é uma palavra muito poderosa aqui em Suplicavam. português. Suplicavam-lhe. Suplicavam-me. Yes. Oh, that's so good. They begged Jesus. Suplicaram a Jesus. Just let them touch the edge of your clothes. Jesus, permita que eles pelo menos toquem a borda do seu manto. Jesus healed Jesus curou, primarily by speaking a word. primeiramente através da palavra, falando uma palavra de cura. Jesus healed frequently by Jesus touching the people, laying his frequentemente- hands on them and praying for them. Jesus também frequentemente curou as pessoas impondo as mãos sobre elas. Jesus healed
Jesus também curava as A pessoas. third way he often healed, De uma terceira forma, que frequentemente a gente vê na Bíblia, he would tell them to do something, and when they did it, that's when they got healed. é que ele dizia para as pessoas fazerem algo, e ao fazerem aquilo que Jesus havia dito, elas eram curadas. But what's rare Mas o que é mais raro de se ver is the way the woman with the issue of blood was healed. é a forma como a mulher do fluxo de sangue foi curada. It's rare that somebody gets healed because they touch the edge of his cloak. É Only one raramente, time. raramente você vai ver nas escrituras alguém que foi curado por tocar a borda do manto de Jesus. I believe Eu acredito somebody in that region of Gennesaret que alguém naquela região de Genezaré had been present estivera presente when the woman with the issue of blood gave quando her a mulher story. do fluxo de sangue compartilhou a história dela. And they came back E aí eles devem ter voltado para Genezaré and they told the story. e compartilhado a And this história. one woman with the issue of blood, her story creates faith. E essa história dessa mulher do fluxo de sangue que tocou na borda do manto de Jesus criou fé. And so the people who had brought the sick begged Jesus, just let them touch the edge of De your tal cloak. modo que as pessoas que trouxeram os doentes até Jesus imploravam para que eles também pudessem tocar na borda do manto de Jesus para serem curadas. And again, it's like Luke 6:19, and all who touched him were healed. E aí a gente vê, então, assim como aconteceu lá em Lucas 6, todos aqueles que tocaram nele, nas suas vestes, foram curados. Do you see the connection Você consegue perceber a conexão that I've worked to present to you? que eu estou aqui trabalhando para apresentar para vocês? That it is important that we De que steward é importante testimonies de que a gente compartilhe os to testemunhos create an atmosphere of faith. para criar uma atmosfera de fé. And it still happens today. E isso acontece ainda hoje. Churches that steward the testimony, value the testimony, and share the testimony, and the people understand, I need to give my testimony because my testimony may cause somebody else to come into faith. Igrejas que compartilham os testemunhos. Pessoas que compartilham os testemunhos até pensam assim, eu preciso compartilhar meu testemunho com alguém porque assim a pessoa vai ouvir e pode receber a Cristo através do testemunho. So, my sermon's over. Então assim eu termino meu sermão. My biblical sermon is over. O meu sermão bíblico termina aqui. But I want to tell you a story. Mas eu quero te contar uma história. When I was working on my doctorate, I was preaching at this 100% African American church. Quando eu estava trabalhando na minha dissertação de doutorado, eu estava fazendo uma pesquisa e eu pesquisei 100% de igrejas afro-americanas. And the pastor has a doctorate in dentistry. Oh, you went to minister in Yeah. Quando eu estava fazendo a minha dissertação de doutorado, eu fui ministrar em uma igreja cujo o público dessa igreja era 100% de afro-americanos. And so the pastor is a dentist. E o pastor da igreja era um dentista. His wife has 2 doctorates. E a esposa dele tinha 2 doutorados. And in America, United States, some of the black preachers can preach the paint off the walls. E nos Estados Unidos, algumas igrejas afro-americanas, os pastores dessas igrejas eles pregam tão veementemente que é quase como que as paredes tremessem. I remember the very first time one of the guest speakers came in and preached, this black guy. Eu me lembro, a primeira vez que eu estava numa igreja dessa e o primeiro pregador convidado foi pregar. Before he's done, E antes dele terminar de pregar, I'm crying. eu já estava derramado em The tears are lágrimas. just coming As down. lágrimas estavam escorrendo pela minha face. I stepped up into my Eu chair estava já pulando de uma cadeira para outra. and I'm yelling with E the eu estava others. junto lá com eles gritando. Yeah, preach it! Yeah, prega! Yeah, Isso! preach it! É isso aí, prega mesmo! Oh man, I was embarrassed when one of E the eu white guys depois- got up later. e eu It's fi- boring. E eu fiquei até envergonhado que eu era um dos únicos brancos ali na igreja gritando desse jeito. I don't know if in Brazil, but in America, Porque eu não United sei como States, que é aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, a lot of the black preachers, muitos dos pregadores afro-americanos, they preach
Eles pregam with an organ in the background. com aquele órgão tocando Or de piano. fundo, o piano lá e tal, fazendo a música. Joseph Garland's a great friend of mine. Eu tenho um grande amigo chamado Joseph Man, that Garland. guy can preach, E aquele cara prega, hein? sing, Ele canta, and he's amazing. ele é um espetáculo. So I want to say I was very intimidated when I went to preach this black church. Então pensa, eu fui lá pregar nessa igreja afro-americana e eu me senti muito intimidado, Because I'm a white man. porque além de eu ser branco, And not only can I not jump, eu não sei nem pular I don't have rhythm. e eu também não tenho ritmo nenhum. And there's no way I'm going to be able to preach with the não- music and stay with it. E eu não tenho jeito nenhum para conseguir pregar com um órgão de fundo e aquela música toda. So I start my sermon. E aí, lá tô eu pregando nessa igreja. Comecei meu sermão I'm only about 5 minutes in, 10 minutes. e fazia o quê? 5, 10 minutos só que eu tinha começado. And it is so wrong sermon for this crowd. E, cara, eu preguei um sermão tão nada a ver para aquela igreja. This is the only time in my life this has ever happened. Eu acho que foi a única vez na minha vida que aconteceu So isso. I said to the senior pastor, Então eu virei para o pastor da Pastor, igreja e falei, pastor, I don't have the right sermon. eu tô pregando um sermão nada a ver aqui. This is not good. Isso aqui não tá bom. So I'm going to stop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar. I'm just going to tell some E stories. eu vou só contar uns testemunhos. Now, in the United States, where people have heard me a lot, they laugh when I say, I'm just going to tell some stories because they say, what's the difference? That's the way you preach. E nos Estados Unidos, as pessoas que já me conhecem, já sabem como eu prego, muitas vezes quando eu falo para elas, eu não vou pregar isso, eu vou contar testemunho, eles falam, ih, nada a ver, eles começam a rir de mim. Porque eles falam, qual que é a diferença? Você só prega contando testemunho. So what did I do? Então o que eu fiz? I said, I want to tell you what I'm seeing God do in Brazil. Eu falei para eles naquela igreja, eu vou contar para vocês And o que eu tenho visto o que eu tenho visto Deus fazer no Brasil. And I just started telling story after story after story. E aí eu comecei a of contar testemunho miracles, após healing we're seeing testemunhos in após Brazil. testemunhos de milagres que eu vi no Brasil. And in the middle of doing that, E no meio desses testemunhos, all of a sudden, de repente, I felt very strong heat come on my top of my left foot for a few seconds. eu senti um calor muito forte nos dedos do meu pé, subindo pelos dedos do meu pé esquerdo na parte superior do meu pé, por alguns segundos só. So I said, in the middle of my talk, my sharing a story, Eu estava ali compartilhando os testemunhos, I feel heat on the top of my left foot. aí eu senti esse calor na parte superior do meu pé esquerdo. Didn't explain it, Não expliquei. just went right back into the story. Eu só contei isso para a igreja, falei, ó, senti calor na parte superior do meu pé esquerdo e continuei contando as histórias que eu estava contando. But only a few minutes later, Só que alguns minutos depois, I have to stop eu tive que parar, because I can preach through about anything except when no one's listening. porque eu consigo pregar sobre qualquer coisa, só não consigo pregar quando eu sei que as pessoas não estão prestando atenção. Nobody's listening. E eu percebi que ninguém mais Because- estava prestando atenção no que eu estava falando. Everybody's looking over here. Porque todo mundo virou a atenção para esse lado aqui. And there's several women around this other woman, they're all E havia excited. várias mulheres em torno de uma outra mulher, e estavam todas elas empolgadas. So I walked up to this big black guy. E aí eu cheguei nesse negão bem alto, grande. And I just found this out a few months ago. E eu tinha, alguns meses antes, eu tinha sentido algo. Because I used to tell the story this way. Porque eu contava a história assim. He was a tackle football player on his high school team. Ele era um jogador de futebol americano do colegial na escola dele. Turns out he was a professional league football, American football player in the National League, and this story went viral and went to Germany where he was in the... Só que, na verdade, eu depois fui descobrir que aquele cara, ele era um jogador de futebol americano profissional da Liga Nacional de Futebol Americano. E a história acabou correndo o mundo por causa da fama dele. This guy's this big around, Então- here and here, just big, Então, tall. imagina um cara grande, He's enorme, crying. alto. He's crying. E ele estava lá chorando. So I said, what's going on? E eu virei para ele e perguntei, o que está acontecendo? He pointed down to E the ele- woman that e- everybody's around and said, that's my wife, ask her. E ele apontou para a mulher que estava no meio daquelas outras mulheres que estavam ali agitadas, e ele falou, é a minha esposa aquela ali, pergunta para ela. So I knelt down so I could look at her. Então eu me abaixei para que eu pudesse ficar assim, na mesma linha de olhar que ela.
What's going on? E eu perguntei para ela, o que é que está acontecendo? And she said to me, E ela falou para mim, I'm 28 years old. eu tenho 28 anos de idade. When I was 8 years old, Quando eu tinha 8 anos de idade, I fell through a window eu in the apartment complex, and Eu my ca- left foot was almost cut off, hanging by the Achilles tendon. caí da janela no condomínio e o meu pé ficou, ele rasgou e ficou praticamente só preso pelo tendão. And when they put it back E together, quando eles colocaram meu pé de volta, costuraram meu pé de volta no lugar, they had put artificial leaders in. eles tiveram que colocar nervos artificiais, For 20 ligamentos artificiais. For 20 years, E por 20 anos, I've not been able to curl my toes. eu não conseguia dobrar os dedos do pé. For 20 years, Por 20 anos, I've not been able to point my foot. eu não consigo mexer o meu pé dessa maneira. If you can't do that, E se você não consegue fazer isso aqui com seu pé, you can't run. você não consegue correr. I've not been able to run for 20 E ela years. falou, já faz 20 anos que eu não consigo correr. But Mas, when you said quando você falou you felt heat on que the você top sentiu of your left calor na foot, parte superior do seu pé esquerdo, I felt heat come on the top of my left foot. na mesma hora eu senti calor subindo sobre a parte superior do meu pé esquerdo. This is a way God builds faith. Agora veja, essa é uma forma de Deus edificar a fé. It wasn't like she had that kind of faith to start with, but when that heat came on her foot, then she did. Não é como se ela tivesse já a fé para ser curada antes. Só que quando ela ouviu a palavra e ela sentiu o calor no pé dela, ela teve fé para ser curada. Then she jumped up Então ela começou a pular and she ran around the e church. começou a correr pela igreja. And the whole church went crazy. E a igreja inteira foi à loucura. We white guys, Sabe, nós, os brancos, nós vemos uma coisa dessa e fazemos assim. but then that black church, Mas numa igreja de negros americanos, os caras they celebrate differently. eles celebram muito melhor que a gente. God has a sense of humor. E Deus tem um senso de humor. That was amazing healing. Foi uma cura extraordinária. That was Sunday morning. Isso foi num domingo pela manhã. My traveling assistant said, "Do you want me to bring the camera today, this morning, for record healings?" E o meu assistente disse assim, você quer que eu leve a câmera hoje para a gente gravar os testemunhos de cura? Nah, leave it here in the hotel. Eu falei, não, deixa aqui no hotel. It's Sunday morning. É domingo de manhã. Not much happens on Sunday morning. Não acontece esse tipo de coisa nos cultos de domingo de manhã. We missed one of the biggest healings of the Pois year. é, deixamos de gravar uma das maiores curas que a gente já viu. You say, well, why are you telling us this story? Agora você talvez me diga assim, tá, por que você está me contando essa história? I know it doesn't make sense because I've only told you half. É que eu só te contei metade dela, por isso que não faz tanto sentido ainda. Now the second story. Mas agora tem uma outra história. 1 week later, Uma semana depois daquele I'm culto, in Taipei, Taiwan, eu estava em Taipei, em Taiwan. and it's the following Sunday, Era o domingo seguinte àquele culto que a mulher foi curada. and wouldn't you have told that story? E se você estivesse no meu lugar, você não ia contar a história do que Deus fez? I told the story. Pois é, eu contei o testemunho para eles. After the service, E aí depois do culto, this Chinese man came up to me. veio um homem chinês até mim. He said, I got to tell you a E story. ele me disse o seguinte, eu preciso te contar uma história. Go ahead, I love Eu stories. falei, claro, eu amo histórias. This is not my church. Ele falou para mim, essa não é a minha igreja. I have never been to this church Na verdade, é a primeira vez que eu venho aqui, eu nunca tinha vindo nessa igreja antes. before. But this morning, Mas hoje pela manhã, as I'm driving by this church, eu estava dirigindo e passei na frente dessa igreja. Holy Spirit spoke to me. E aí o Espírito Santo falou comigo Said, turn in here and go to e church here disse, today. vira o carro e vai cultuar nessa igreja hoje. You don't have to understand God's directives. You just better follow them. Gente, você não tem que entender as direções de Deus, você só tem que segui-las. So we came here. Então, Not knowing why. eu dei a volta com o meu carro e vim para cá, nem We- sem saber o porquê. We didn't come here because you're here. We never heard of you. A gente, Don't know anything about you. a gente não veio aqui porque você está pregando, que eu não sei nem quem você é, nunca nem tinha ouvido falar de você.
My daughter will tell you the rest of the story. Mas a minha filha vai contar o restante da história para você. And then she began to tell me. Então a filha dele começa a me contar. I'm 28 years old. Ela disse: eu tenho 28 anos de idade. When I was 8 years old, Quando eu tinha 8 anos de idade, my left foot was almost cut off. o meu pé esquerdo quase foi arrancado para fora. And it was hanging by the Achilles tendon. E ficou só preso pelo tendão de Aquiles. And when they reconstructed my E foot, quando they eles put artificial reconstruíram o leaders meu in. pé, eles colocaram ligamentos artificiais. I couldn't curl my toes. Eu não conseguia mexer os dedos do meu pé. Couldn't point my foot. Eu não conseguia mover o meu pé dessa forma. Couldn't run. Eu não podia correr. But we're sitting there. Mas nós estávamos sentados lá te ouvindo. Never been in this church. Nunca viemos nessa igreja antes. And then we hear you tell that story. Mas aí ouvimos você contar aquela história. And I knew E então eu soube. this is my day. Esse é o meu dia. God has brought us here Deus me trouxe aqui to hear that para story, ouvir essa história to be healed. e ser And curada. I had so much E faith, eu tive tanta fé quando eu ouvi I just went que outside eu fui lá para fora and I ran. e comecei a correr. There's power in Existe the poder testimony. no testemunho. Steward your testimonies. Cultive e compartilhe seus testemunhos. Let's pray. Vamos orar? God, we celebrate you. Deus, nós celebramos o Senhor. We celebrate the crazy ways you build faith. Celebramos as maneiras malucas que você gera fé em nós. And we thank you for what you have done E nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez. and what you're going to do E te agradecemos pelo que o Senhor fará in this building neste lugar. and for the people watching on YouTube. E também nas pessoas que estão assistindo pela internet. We thank you that there are going to be people who realize this was a setup for me to hear this today. Nós te agradecemos porque pessoas aqui vão entender que essa foi uma armação do Espírito para que elas fossem curadas. God, we thank you Te agradecemos that we have seen the blind see. que nós temos porque nós já vimos o cego ver. Scores of blind people have seen see. Nós temos visto diversas pessoas cegas enxergarem. Scores of deaf people have seen the parts of their ears created. Já temos visto diversas pessoas surdas tendo partes do seu ouvido recriadas. God, we've seen those that only had days to weeks to live Senhor, restored to life. nós já vimos pessoas que tinham só alguns dias para viver e tiveram a sua vida completamente restaurada. And God, we have seen thousands of people E já vimos, Senhor, milhares de who have pessoas severe pain que tinham dores crônicas and loss of motion healed. e foram curadas. So I thank you in advance Então eu já te agradeço, Senhor, for what you're about to do. adiantado pelo que o Senhor vai fazer hoje à noite. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. I want to show you a short video. Eu quero mostrar para vocês um vídeo rápido. You may have to, some of it you may have to tell them. Translate? Okay. Can we have the Será que video? a gente consegue passar o vídeo? And by the way, just as we're waiting on this video, somebody's here. You got something wrong with your left foot, and it's right from the top down, underneath the ankle bone, right in front of the ankle bone on the outside of your left foot. E enquanto- Start moving it, and you should be healed without having to even be prayed for. Enquanto a gente está esperando aqui o vídeo, tem uma pessoa aqui que você tem dores no seu pé esquerdo, na região aqui, logo abaixo do seu tornozelo esquerdo, e que vai descendo pela parte exterior do teu pé esquerdo. Começa a mexer aí, verificar, porque eu acredito que Jesus vai te curar. As we watch the video, just Acidente de carro. De moto aqui na frente. Motorcycle accident right here in front of the church 5 years ago. E o que aconteceu? Hoje eu tenho 8 pinos e 2 platinas para segurar o pescoço. 8 pinos, 8 screws and 2 metal bars on his neck. E eu tinha dificuldade para abaixar o pescoço. And I couldn't do this. Mostra. Doía bastante. Ontem, eu fui curado ontem. No momento lá, agora eu vi, não dói mais, graças a Deus. Faz aí, Gabriel, do lado do outro. He's got 8 screws. Look at this. And he's got 8 screws and 2 metal bars. And his head was froze. And he had to turn his
to look. And he had a lot of pain. I said, were you taking strong medication? He said, no, I just took it like a man. Eu falei que ele aguentava a dor. How long had he had this loss of range of motion and pain? Quando foi o acidente? Tem 5 anos atrás. 5 years ago. 5 years pain. Right in front of the church. Deus de Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Aleluia. 4 screws and 2 metal bars. Quanto tempo atrás você foi? 2 meses. 2 months ago. He takes very strong medication to control the pain. He said he almost didn't come for the service tonight. He was in severe pain there. He couldn't sit down. Couldn't stand anymore. He was almost leaving. And then you pray for people with metal on the body, and the pain is gone. Ele tinha 4 pinos na coluna, 2 placas de metal. Ele não conseguia se sentar direito, ele não conseguia abaixar por causa de muitas dores, e agora ele está fazendo exatamente isso que vocês estão vendo. Se puder colocar o áudio do vídeo no meu fone, por favor. Ele estava com tanta dor que ele estava prestes a ir embora. He's hearing 100% in both ears. The only Ele way he perdeu a could hear a audição little bit 100% was nos with dois the ouvidos. with the hearing aids. Ele não But conseguiu ouvir he nada said, sem I said, o "But did you aparelho recoup auditivo." how much percent? He said, I think everything, because it's been such a long time that I don't hear, but I think it's everything because I'm here E a talking gente to perguntou you. o quanto I have que no hearing aids and o I'm quanto que listening foi you restaurado da sua perfectly. audição. Ele acha que tudo, porque faz tanto tempo que eu não ouço 3 nada que years agora eu estou ago he ouvindo. lost most of it. And the doctor said my case is irreversible. Os There is médicos no way haviam to dito heal que o caso this. dele era Mas como irreversível. eu confio no Senhor Jesus, But I believe in Jesus Christ. I didn't believe in what they said. eu acreditei que uma hora ele ia operar esse milagre que ia I acontecer. believe that he would do this miracle for me one time or another. Até mesmo porque o tempo dele não é o meu tempo. Because I know his time is not my time, but I believe tonight. He said, do you realize this? I'm talking to you both and I'm not wearing the hearing aids. Ele falou assim: você consegue ver que eu estou conversando com vocês e não estou usando meu aparelho auditivo, e eu estou conseguindo Eu tô conversar. voltando pro planeta Terra, porque eu ainda tô longe. He said, I can't explain you because it's like I went out. I went somewhere else and then I still come back. I'm still coming back, so I can't really explain what happened, but I'm still digesting what happened. Before you get in this, we have Rosanna. We have Rosanna here. 20 anos. After 20 years, 20 years ago, she lost this eye. And Jesus is, perdeu o olho you dela, can see a 20 anos scar atrás. here, scar there. She totally lost it. It was just scar tissue. And now, abre bem grande assim, Rosana, isso. You can see the pupil being formed in the back of the white. Ela consegue ver, a pupila está sendo formada no olho the dela. color forming, the pupil has been formed, the A new pupila one. está sendo formada nos olhos dela. And the eye was much smaller. I was very small. It wasn't O for- olho it was dela era something bem way back menor. in the back, and she had a glass eye over it Ela to tinha make it stick out. uma and look camada de normal. vidro sobre o olho dela, então ela não conseguia enxergar nada com esse olho. She had this instead of an eye. Ela there. tinha And now, isso aí era o olho dela. She doesn't need it. Era a camada que ela tinha sobre o olho How dela. far back it went. It was way back and this was covering it. Yeah. And now, look at Cobriu o that. olho dela, e agora a pupila está sendo formada no olho Rosana, dela. Jesus está fazendo um milagre. This woman has from the knee down to here a bar and 12 screws. Essa mulher She's- tem uma barra has de to walk metal with crutches e all the 12 time. pinos na perna dela. She Ela could não not podia bend her dobrar o knee joelho. when she came here. Quando ela chegou, ela não podia dobrar o joelho. Something's bending her and she's not doing it. It's like Não there's é a ela que está power fazendo bending isso, her like ela está this. And she could not bend that espontaneamente knee. fazendo assim, 3 algo está years ago, dobrando o joelho in dela. 5 months, she's not been able to walk without crutches. Ela não podia andar not sem been able to muletas, bend her knee. ela não podia dobrar os joelhos. Like it's a bone growing here or something. It's burning. It's hurting. It's weird. Ela está falando, tá queimando muito, está doendo muito, tem algo estranho acontecendo na minha perna. É como se estivesse mexendo no osso, crescendo um osso. I couldn't bend my knees. Ela falou, It's não been 3 conseguia years. do- I Faz wasn't 3 able to anos eu do não this. conseguia Are you guys- dobrar o meu are joelho. you guys really understanding what's happening? Vocês entendem o que está I acontecendo couldn't aqui? bend Eu my não knees. conseguia dobrar o meu joelho. Ai, tá doendo, mas é bom. Tá doendo, mas- It's hurting, but it's a good hurt. She said it's a good hurting. Ai, eu sabia que hoje ia ser meu dia. I knew today was gonna be my day.
She couldn't walk without crutches. She couldn't bend her knee. Ela não conseguia andar sem muletas, ela não conseguia dobrar os joelhos. Tell them to watch how little movement she has right now. Go ahead and say it. Presta atenção, os movimentos dela como estão limitados, que ela está tentando movimentar, que ela não fazia isso já por muito tempo. I don't know how to run anymore. That's important. We just cut 20 minutes I want to of run. prayer. I want to run. Eles I estavam wanna orando run. por ela, então o milagre está acontecendo em tempo real aí. Eles oraram por 20 minutos e olha só agora, ela não conseguia andar sem a muleta, não conseguia dobrar o joelho e agora está aí correndo. O que você está sentindo, Ana? O que você está sentindo? Uma alegria, uma emoção. I'm so full of joy. I'm so full of joy. Eu tinha medo de correr porque eu não conseguia correr. I was afraid to run because I couldn't run after the surgery I had. Mas eu sabia que era meu dia. I know today was gonna be my day. I couldn't do this. You said that you don't get it. The doctor said you're not gonna be healed. You're gonna have to amputate your leg if you. O médico havia dito para ela que ela tem que amputar as pernas, que ela nunca ia ser curada mais. I couldn't stand on the other leg because I had no strength on this one. Ela não conseguia ficar em uma perna só porque ela não tinha força na perna. Ela não conseguia ficar em pé sem as Now muletas. I can. Now I can. Praise Jesus. Amanhã tem muleta na rua. Never crutches. Never more. Quer dizer, agora pra casa sem muleta. I'm going home without crutches. Amen. When we first started praying, Quando nós começamos a it's orar, like instantly, within 5 seconds, instantaneamente em 5 power segundos, o hits her leg. poder And her veio legs sobre a started perna shaking dela. like that. E ela And I começou a said to mexer Danny, dessa Go maneira. get John. Go get John. This is about to E ela falou, happen. I chama o want you to John, chama o catch this John. one. Eu quero It que ele was veja isso. amazing. And you just saw all that she could do. E nós And vemos she's so agora excited. tudo She's que ela gonna pode walk home fazer. tonight without crutches. Ela está indo embora para casa hoje sem as muletas. Three years and 5 months, 3 anos e 5 meses. can't walk without crutches. Ela não conseguia andar sem as muletas. Not able to bend her knee at all. Ela não conseguia dobrar o joelho dela nem um pouquinho. We showed a video before she got healed. Nós havíamos mostrado um vídeo naquela reunião antes dela ser curada. It was about 14 people healed of metal in her body. E o vídeo contava o testemunho de 14 pessoas que haviam sido curadas de metais no seu corpo. She did not get healed watching the video like many others did, Ela não foi curada assistindo ao vídeo como muitas outras pessoas foram. but her healing had started. Mas a cura dela havia começado. She wasn't 80% or more. Ela não acenou as mãos junto com as pessoas que estavam 80% ou mais curadas. She's about 30%. Porque ela só tinha sido 30% curada. So when she came up for prayer, Mas quando ela veio para receber oração, did you hear her say, vocês ouviram que ela 3 times, I disse think. 3 vezes, se eu não me engano? I knew tonight was going to be my Eu night. sabia que hoje seria o meu dia. And when we started praying, God started moving her, and she said, I am not moving my knee. There's a power moving me. E quando começamos a orar por ela, ela disse, não sou eu que estou movendo o meu joelho, tem algo aqui fazendo isso com o meu joelho. When she first started to move that leg, Quando ela começou a movimentar a perna dela, it looked something like this. era algo mais ou Very menos little assim. movement. Ela não conseguia mexer direito, era bem limitado. Then the next thing you saw Só que depois a gente vê no vídeo was she started walking. que ela começou a andar. I don't know if you heard what I'd said to Mateus. Eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu disse para o Mateus, From that barely able to move it que ela mal conseguia mexer to the walk, e depois ela saiu andando. we cut out 20 minutes of Entre prayer. um momento e outro, nós cortamos no vídeo, porque foram 20 minutos de oração. As we kept praying, it kept getting better. Porque conforme nós fomos orando por ela, quanto mais a gente orava, mais ela melhorava. The man with all the stuff in his neck, O homem com todos aqueles pinos e placas no pescoço dele, how do you go from
I can't even turn my neck. I have to turn my body. Como é que uma pessoa que ela diz assim, eu não consigo mexer o meu pescoço, se eu quiser virar, eu tenho que virar o meu corpo. How do you go from that Como que uma pessoa sai dessa condição to this? para essa realidade? I don't know. Eu não sei. I think that's possible Eu acho que, na verdade, isso é impossível. until the miracle worker shows up. Até aquele que opera milagre se manifestar entre nós. And with him, all things are E possible. com ele, todas as coisas são possíveis. So, I have 2 words of knowledge, or I have 6 words of knowledge I want to give, and I'm going to have the team go ahead and come up and be ready to start. Yeah. Are they going to get together words and then go up? Yeah. All right, I want bus 3. Would you all come up here to the front first? Bus 3. And you're going to give your words of knowledge. And then once you give your words of knowledge, you're going to go up there. And you're going to pray for people up there later. Eu vou chamar a minha equipe para vir aqui e a gente vai falar algumas palavras de conhecimento e depois a gente vai orar pelas curas. And as they're coming, if you have any of these conditions that I call out and then they're going to call out, we want you to stand up. E à medida que eles forem falando as palavras de conhecimento, eu quero que se você tem qualquer uma dessas condições que forem faladas aqui, você se levante no momento que for falada a palavra. So those of you that kind of just go back down so we can see over your heads. Então, o pessoal que estava aqui na frente, preciso que vocês se sentem, dê um jeito de se sentar aí ou ocupar as cadeiras lá para trás, para que a gente possa ver as pessoas. And we need to unclog the roadblock here. Precisamos também aliviar os corredores. So just kind of go that way, and we need you to scoot back. Preciso que vocês que estão aqui na frente Obrigado. vão mais para trás, por favor. Okay, I'm going to go ahead and get started. Word of knowledge means this is what God wants to do tonight. Eu quero que você entenda que uma palavra de conhecimento é Deus dizendo, é isso que eu quero fazer hoje à noite. And if you have it, it should evoke faith in you to know it's tonight. E se você ouvir nas palavras de conhecimento a sua condição, a ideia é que você entenda que hoje